Michel Foucault foi uma figura muito produtiva, polêmica e complexa. Foi uma das primeiras vítimas famosas da AIDS. Embora tenha sofrido por sua homossexualidade, nunca escondeu essa condição. Foi um filósofo mundialmente conhecido, com grande presença nos meios de comunicação. Com o falecimento de Sartre em 1980, Foucault torna-se o mais famoso intelectual francês. Parece que, assim como a vida dele, a filosofia dele também é bastante controversa, né? Bastante criativa. De fato, algumas pessoas se recusam a admitir que Foucault tenha sido um filósofo no real sentido da palavra, né? O fato é que o pensamento de Foucault é algo que a gente poderia chamar de um pensamento transversal, né? Ele passa por campos, atravessa campos como o da filosofia, mas também o da história, da sociologia, do direito, da psicologia. Para além dessa questão de trabalhar num campo de confluências de várias áreas de pensamento, o Foucault também tem uma obra que é controversa por conta do seu desenvolvimento histórico, né? Ele muda a orientação das suas pesquisas, das suas investigações algumas vezes durante esse percurso de pensamento que ele produz. E isso levou alguns autores a falar na existência de três Foucault, né? Então, por exemplo, um Foucault que produz uma arqueologia, a primeira fase do trabalho do Foucault, em que ele próprio, né, vai intitular uma das suas obras A Arqueologia do Saber, né, como se ele desenvolvesse um método arqueológico de pensamento. Então, alguns autores vão falar desse Foucault arqueólogo como sendo o primeiro Foucault. Falam também de uma segunda fase do trabalho de Foucault, que seria o genealogista, o Foucault que está preocupado com a questão do poder e vai tematizar a questão do poder, mas muito influenciado por Nietzsche, pensando na genealogia das relações de poder. E, por fim, fala-se num terceiro Foucault, que seria o da última fase da sua produção, quando ele se dedica a pensar as questões da ética, quando ele volta aos antigos, estudando a história da sexualidade, ele encontra nos gregos e romanos antigos toda uma outra maneira de se viver e de tematizar a vida, né? Então, a controvérsia da obra do Foucault também se coloca nessa direção de uma obra que sofre mudanças ao longo do seu percurso. Mas o próprio Foucault, em entrevistas já do final da sua vida, dizia que ele próprio não via essas mudanças de percurso. Para ele sempre se preocupou com uma determinada questão. E a questão central da preocupação dele, como ele próprio disse, é o problema do sujeito. Esse problema do sujeito atravessa a sua obra como um todo, desde as primeiras investigações até aquelas que ele faz no final da sua produção, e, segundo ele, com diferentes inflexões. Então, nós temos o sujeito tematizado na sua relação com o saber, na fase arqueológica, o sujeito tematizado na sua relação com o poder, na fase genealógica, e o sujeito tematizado na sua relação consigo mesmo, na fase da ética, na fase em que ele pensa a estética da existência. Então ele foi professor durante muitos anos e desenvolvia pesquisa, dava curso sobre isso. Ele escreveu sobre educação propriamente? Como que a gente pode tirar alguma contribuição do Foucault para a educação? Então, esse é um dos aspectos interessantes do pensamento de Foucault, porque embora ele tenha se dedicado a vários campos, embora ele tenha produzido isso que a gente costuma chamar de um pensamento transversal, a educação não foi um dos campos que ele tematizou. Ele não escreveu nada sobre educação. Especificamente para educador? Ou, ao menos, não escreveu nenhuma obra específica sobre educação, embora ele tangencie temas educacionais em alguns momentos, muito especialmente numa obra de meados dos anos 70, Vigiar e Punir, que tem por subtítulo História da Violência nas Prisões.
é muito significativo que um dos principais capítulos dessa obra, quando Foucault trabalha com o fenômeno da disciplina, o centro da análise dele é feito em torno da instituição escolar, né? Então há ali nessa obra todo um trabalho com a instituição escolar, mas não é exatamente uma obra sobre educação. Indiretamente, ele nos coloca inúmeros temas que nos permitem pensar problemas educacionais e mesmo problemas pedagógicos, né? Para que a gente aplique conceitos de Foucault ou o instrumental teórico de Foucault a problemas educacionais, nós precisamos estar conscientes de que estamos fazendo uma espécie de deslocamento conceitual. Nós estamos tomando algo que o Foucault pensou num outro campo, num determinado campo, e aplicando isso ao campo educacional. Quando Foucault diz que o valor de uma teoria só pode ser medido pela utilização, pela produtividade que essa teoria tem, quando ele diz que seu próprio pensamento deve ser utilizado como uma caixa de ferramentas, o que ele está dizendo é que, na verdade, não há estrito sensu alguma coisa a ensinar. O que há é muita coisa para ser aprendida, mas quem ensina não pode antecipar o trabalho que vai fazer quem aprende. Afinal, aprender é um trabalho de criação, um trabalho de produtividade, um trabalho de tirar sentido daquilo que precisa ser interpretado. Acho que desse livro e de um livro que eu também organizei que se chama Crítica Pós-Estruturalista em Educação, a partir, que é da mesma época, do mesmo ano inclusive, a partir desses dois livros nós alicerçamos e desenvolvemos estudos que eu acho que são bastante produtivos, sem sacralizar Foucault, sem transformar o pensamento de Foucault numa religião, mas vendo as potencialidades que ele nos oferece para pensarmos a educação desde a sala de aula até as políticas educacionais, numa dimensão tanto micro, da própria microfísica, do poder e do poder na educação, até mesmo numa dimensão mais ampla da razão política no Estado moderno. Isso tem sido interessante porque essas ferramentas, esses conceitos Foucaultianos, têm sido úteis para compreendermos até mesmo essas transformações, essas novas ênfases que estão ocorrendo no campo do mundo social e que, claro, no campo do mundo da educação. Qual conceito você deslocaria agora? Nesse momento. Para a gente falar sobre educação. Precisamente. Poderia ser sujeito? O conceito de sujeito é um conceito central no pensamento do Foucault, ao qual ele atribui o papel de eixo mesmo do seu pensamento, né? E o conceito de sujeito é também um conceito central no campo da educação. Mas nós temos um problema sério aí, porque o conceito de sujeito que é predominante no campo da educação não é exatamente o conceito de sujeito tal qual trabalhado com Foucault. Por quê? Porque em educação nós trabalhamos com um conceito clássico de sujeito, né? O sujeito como algo dado e algo que pode e precisa ser educado. Então a educação vai ser pensada justamente como as ferramentas que vão lapidar esse sujeito, que vão educar esse sujeito, fazer com que ele seja aquilo que ele é. No Foucault, nós temos um conceito de sujeito um bocado diferente, né? Porque para o Foucault, o sujeito é uma construção histórica. Em sua obra, As Palavras e as Coisas, Foucault diz que o sujeito é um conceito, uma ideia construída historicamente, que tem seu nascimento na modernidade. Para Foucault, está em vias de desaparecimento esse conceito moderno de sujeito, que compreende o ser humano como universal, como se ele sempre tivesse existido com essas mesmas características, como se ele não passasse por transformações históricas. Foucault mostra que, ao contrário, o sujeito foi inventado e que outras formas de concepção do sujeito serão criadas em seu lugar. Assim, Foucault diz que se há formas históricas de sujeito, há também formas históricas de educação.
O sujeito é uma entidade histórica, é uma entidade que surge num determinado momento, que se constitui historicamente e que, portanto, não está sempre presente em qualquer época, em qualquer lugar. Nós temos diferentes sujeitos em diferentes momentos históricos. Ou seja, nem o aluno nem o professor estão isentos de toda a circunstância histórica que os envolve. Claro, é isso que o Foucault está nos dizendo, né? Não existe o aluno, assim como não existe o professor. Nós temos alunos e temos professores, e são distintos sujeitos, variáveis sujeitos em construção e sempre em contato e em articulação, né? Essa ideia que é interessante, que o Foucault nos ajuda a pensar, que é a ideia de subjetivação, né? Um processo de constituição histórica dos sujeitos, de fabricação histórica dos sujeitos, né? Os sujeitos, se não são universais, se não estão dados de antemão, eles são fabricados, construídos, produzidos, né? E para que os sujeitos sejam fabricados, produzidos, nós temos técnicas, tecnologias para isso, ferramentas para isso, né? A educação é uma dessas ferramentas. E essa é a ideia moderna de educação, né? A educação como sendo o processo, né? A concepção iluminista de educação, né? Que é essa, né? Nós estamos numa menoridade, somos menores porque não fazemos uso próprio da nossa razão e pelo uso da razão podemos nos tornar maiores, autônomos, dar as nossas próprias leis. Da educação você chega a alcançar um ponto de estar formado. Exatamente. Né? E esse é um ponto que nós vemos de modo muito interessante, por exemplo, nas lições de pedagogia que deu Kant. Né? Nós podemos ler ali naquelas lições de pedagogia do Kant que a autonomia, o fato de você poder ser sujeito de si mesmo, de você construir as suas próprias normas, as suas próprias leis, esse é o sentido da palavra autonomia, só pode ser conquistado por um processo de educação, por um processo de formação, por um processo de fabricação de si mesmo. Mas o Kant vê, como um bom iluminista, vê nisso um processo universal, né? Presente em todos os momentos, né? E com a possibilidade de que todos nós e cada um de nós passe por ele desde que exercite esse processo. Também como um processo que está sempre progredindo, né? Exato, quer dizer, não tem altos e baixos, não tem influências, né? É uma coisa que você está do menor para desenvolver a racionalidade até se formar e ficar pronto. Exato, né? Exato, né? E um sentido histórico nesse aspecto de que cada vez mais, com mais conhecimento científico, nós podemos estar mais próximos desse acabamento, né? Desse sujeito, né? Acabado, pronto, definido, né? O que o Foucault vai nos mostrar é que tudo isso é construção histórica, né? É que tudo isso é mais uma construção e que a educação não é o único elemento, é talvez nesse processo moderno, talvez o elemento mais importante, né? Mas certamente não é o único. Os sujeitos estão se formando nas suas outras relações sociais também. O Foucault, na década de 60, 70, a gente já estava uma transformação do capitalismo muito grande. E efetivamente a história já andava realmente por outros meios, que não essa tão linear, né? E aí ele consegue se dar conta de que o sujeito teria necessariamente que acompanhar isso, né? Vendo o sujeito dessa forma moderna e clássica, ele está completamente à parte das transformações históricas do mundo, né? Exato, e o Foucault percebe esse movimento e coloca o sujeito em sintonia com esse movimento, nesse movimento. Fala-se em 3 fases da filosofia do Foucault, ou 3 domínios, e uma delas é do saber. O interesse maior dele para o saber. Que saber é esse?
E como que a gente poderia pensar no saber dentro da educação, o saber específico para a educação? Então, esse é talvez a primeira preocupação central do Foucault, em que ele está tematizando o sujeito como um sujeito produtor de saberes. E ele toma o cuidado de enfatizar muito mais os saberes do que o conhecimento. Nós costumamos falar em o conhecimento, né? E o Foucault enfatiza muito mais os saberes, justamente para enfatizar essa multiplicidade de coisas e esse processo de produção, de criação, de construção, de envolvimento, né? Não uma relação com coisas que já estão dadas, o conhecimento que está dado e que nós descobrimos, mas os saberes como coisas que nós construímos, que nós inventamos, que nós fabricamos cotidianamente. E nessa mesma fase de pensamento, Foucault publica em 1966 uma outra das suas obras importantes, bastante conhecida, que é As Palavras e as Coisas. Ele vai trabalhar nessa obra com a hipótese de que a cada momento histórico determinados saberes são possíveis e determinados saberes não são possíveis. E a ideia dele é de fazer essa escavação na história, daí ele chamar esse método de um método arqueológico, né, como o arqueólogo que vai escavar os sítios, né, para descobrir ali os elementos que permitam a ele construir uma teoria. O Foucault diz que quer fazer uma arqueologia da ciência, né? Então ele vai buscar essa constituição de quais são os elementos que estão presentes naquele momento histórico que permitem que nós pensemos de uma determinada maneira e não de uma outra maneira. E que tipo de ciência é possível, que tipo de conhecimento, que tipo de saber é possível nesse período histórico. E o que ele faz é desenvolver um estudo ao longo do que ele chama de época clássica para a época moderna, né, de como esses elementos que permitem a construção dos saberes vão se modificando e vão se alterando. Então ele vai mostrar que, por exemplo, nos séculos XVI e XVII, é possível se começar a construir um conhecimento sobre a vida, das ciências ligadas à biologia. Mas as ciências que tematizam o homem, que tomam o ser humano como objeto, só vão começar a surgir a partir do século XIX e no século XX. Esse tipo de análise que o Foucault faz poderia nos levar a várias análises sobre o universo educacional. Uma que penso que não nos interessaria muito diretamente aqui, mas que seria aplicar essa analítica do Foucault para entender o surgimento das ciências da educação, como é que a educação pode se constituir como uma ciência num determinado campo, mas penso que nos interessaria, a nós professores, educadores, sobretudo, essa concepção mesmo do Foucault dos saberes, né? E dos saberes como sendo uma construção que se faz a partir de determinados elementos e como é que esses elementos colocam em jogo coisas que ele vai chamar de jogos com a verdade, né? Acho que esse é o principal elemento que nós teríamos para compreender com Foucault, que nos permite pensar a educação. Porque, muito influenciado por Nietzsche, o Foucault vai desenvolver uma teoria da verdade que toma a verdade também como uma construção histórica. Para o Foucault, assim como para Nietzsche, nós não temos uma verdade universal.